Endemismo é um conceito muito utilizado, né, em biogeografia e que a gente vai olhar na aula de hoje, né? O que eu queria chamar a atenção para vocês é a diferença que a gente vai estabelecer entre endemismo, né, que é relacionado ao grupo, o organismo, a população, e a área de endemismo, tá, que vai ser a segunda parte da aula. Bom, o que configura endemismo em biogeografia? Então, o endemismo está relacionado a uma espécie ou um táxon superior, que ele ocorre em uma localidade geográfica e em nenhum outro lugar. Então, a característica de exclusividade, né, e exclusividade daquela região, ok? O endemismo, ele pode variar conforme o nível taxonômico, né? Conforme o nível taxonômico e também com a escala geográfica. Taxonômico quer dizer o quê? Que eu posso ter um endemismo de espécie, um endemismo de gênero, família, ok? Dependendo do nível taxonômico que a gente está falando, ele pode ser endêmico ou não, tá? Eu vou dar alguns exemplos. E também varia conforme a escala, tá? Então a gente pode ter uma escala muito restrita, por exemplo, a nascente do rio Ribeirinha, ou a gente pode estar falando de uma área maior, por exemplo, floresta atlântica, ou a gente pode estar falando de uma área ainda maior, né, América do Sul, ou região neotropical, ou do próprio planeta, ok? Em última instância, né, o planeta Terra né, configura grupos endêmicos dessa região, tá? Então, olha só, para a região aqui, ó, para a região da América do Sul, a gente tem, por exemplo, né, espécies que têm uma restrição de ocorrência, né, na região amazônica, ou uma restrição de ocorrência na região neotropical, ok? Aqui, né, um caso clássico dos ciclídeos africanos, aqui no Lago Vitória, né? A gente tem aí uma série de espécies que são exclusivas daquela região, tá? E na Austrália também. Então, o que define endemismo é a exclusividade do grupo, ou exclusividade do táxon em uma dada região, tá? Então, esses grupos, ou esses organismos, a gente não encontra em nenhum outro lugar. Portanto, eles são caracterizados como endêmicos, tá? Aqui, pessoal, a gente vai explorar um pouquinho sobre a questão do nível taxonômico, ok? O nível taxonômico. Então, aqui considerando essa família, né, Heteromide, tá? Então, essa família aqui, ela está caracterizada, né, por esse polígono dessa cor. Então, o cinza mais claro aqui, ou o marrom mais claro, tá? Claro, é o polígono maior, lógico. É o polígono maior. E ele tem uma abrangência maior. À medida que a gente vai configurando, né, a área de distribuição do gênero Dipodomes, que é o polígono menor, mais escurinho, e o gênero Microdipodops, que é o verde, então a gente vai tendo áreas menores, tá? Mas o que é importante? Para caracterizar a família, basicamente somou-se as áreas dos dois gêneros e mais áreas de outros gêneros, né? Então, conforme o nível taxonômico, a gente vai ter uma área que pode ser maior ou menor, e isso pode caracterizar endemismo ou não. Vamos pegar o caso aqui de duas espécies irmãs, tá? Então aqui, ó, Microdipodops megalocephalus, esse verdinho aqui, ó. Inclusive tem uma distribuição disjunta. E o Microdipodops pallidus é
aqui em verde escuro, ok? Tá? Então, eles têm essa área de endemismo, essa área de distribuição pequena, e portanto a gente caracteriza ela como endêmica. Ela é endêmica do quê? Dessa região aqui, né, que é o oeste dos Estados Unidos, ou oeste da América. É endêmico porque ela só ocorre aqui e não ocorre em nenhum outro lugar. E se a gente pegar exatamente uma das espécies, né, a mais pálida aqui, ó, mais branquinha, e por a linhagem de DNA mitocondrial, dá para tirar duas linhagens e eles ocorrem separadamente aqui. Então, cada uma delas vai ter uma área e, portanto, endemismo. No fundo, né, o que a gente quer saber é se o grupo ele é endêmico ou não, e isso se dá pela exclusividade de ocorrência. Claro que quando você tem um organismo que tem uma ocorrência maior, uma ocorrência ampla, então ele vai ter chance de ocorrer em vários lugares e a chance de ser endêmica de alguma região é menor. Né? Tá bom? Então aqui, ó, resumindo, né? A gente tem um panorama dos 3 mapas. Deixa eu pegar o apontador aqui. Então, a gente tem um panorama dos 3 mapas. O mapa, ou seja, a área de distribuição da família, ela é muito mais abrangente, né? Porque ela considera a distribuição geográfica de todas as espécies. Se a gente vai para o gênero, né? Vamos pegar o micro Dipodops, que é esse gênero que a gente olhou mais de perto. Ele tem uma ocorrência aqui, ó, na região verde escura. Se a gente ampliar essa região, a gente vai ver que tem o gênero composto por 2 espécies. Tá? Então, essa área aqui, ela é composta, o gênero, né? Estamos analisando 2 espécies, né, ou mais. Aqui a gente tem a área de 2 espécies. E se a gente pegar só essa espécie aqui, a gente vai ter uma caracterização, né, genética da espécie. Isso se aproxima bastante do que a gente chama de filogeografia, que é o uso, né, de dados moleculares para estudar a estruturação espacial geográfica de populações. Tá certo? Mas no fundo, o que a gente quer mostrar aqui? Que dependendo do nível taxonômico, né, gênero, família ou espécie ou, né, subespécie ou linhagens dentro de uma espécie, a gente pode ter diferentes áreas e isso confere possibilidade de diferentes graus de endemismo. Tá? É possível que uma família não seja endêmica, ela ocorre em todo lugar, mas as espécies daquela família sejam. Okay? Então, o nível taxonômico ele é importante para definir aí o que seria o endemismo. Né? O nível taxonômico seria a unidade de análise. Tá, então, aqui outros exemplos, né, que eu peguei do livro de biogeografia, né, do Brown. Então, basicamente aqui, ó, espécies que ocorrem em ilhas tendem a ser endêmicas, né? O endemismo em ilha, ele é possível e frequente, né? Então a população chega nas ilhas ou ocupa um arquipélago e não ocupa mais nenhuma outra região, né? É o caso aqui. Então, esse conjunto de ilhas, né, na costa do Pacífico, então ele tem espécies que só ocorrem ali, tanto espécies de mamífero quanto de plantas, tá certo? E aí a gente tem aí a caracterização de endemismos nessas regiões. Bom, endemismo é a exclusividade de ocorrência da população da espécie numa região. E aí a pergunta é, como que isso se deu? Ou seja, como que aquela espécie se tornou exclusiva daquela região? Né? Então essa é uma pergunta muito boa em biogeografia, mas que a resposta não é tão direta ou clara. A gente tem
modelos, né, ou hipóteses do que pode ter acontecido com aquele grupo ali. Então pense comigo. Se o grupo tem uma espécie que é endêmica da América do Sul, por exemplo, o lobo-guará, né, é endêmico do Cerrado. A pergunta é, como que, né, como que ele se tornou endêmico? Como que ele se tornou exclusivo daquela região, né? Então a primeira hipótese que a gente tem é o seguinte, que a espécie ela se originou no local, ou seja, ela se originou na América do Sul, o lobo-guará se originou ali, o ancestral ocorria ali já, ocorreu a especiação, ele se originou no local e ele nunca saiu dali, a população nunca se dispersou, nunca teve mudança de posição. Tá? Então esse endemismo, ele é um endemismo que a gente chama de autóctone. Por quê? Porque o ancestral daquela espécie já ocorria na região, ela se originou ali e nunca mais saiu. Tá? Então endemismo autóctone. Tá? Lembra, a gente quer explicar ou quer tentar ter hipóteses de o porquê aquele endemismo ocorre ali ou porquê aquela espécie ocorre ali. Tá? Qual é a origem do endemismo. Uma segunda hipótese, né, que é aqui o nosso número 2, é a espécie originou num local que não é aquele que ela está e mudou de posição. Por exemplo, digamos que o lobo-guará tenha se originado na Amazônia, o ancestral do lobo-guará na Amazônia. Eu estou chutando, tá? Isso não confere. Mas digamos que o ancestral do lobo-guará ocorria na Amazônia, ele surgiu na Amazônia e num dado momento histórico, né, do passado, ele tenha se dispersado ou mudado de posição para o Cerrado. Então, o endemismo, a origem do endemismo dele não é autóctone, porque a origem, né, ocorreu em outro lugar. Se ela ocorreu em outro lugar e passou, né, a ocorrer depois, então a gente chama isso de alóctone, endemismo alóctone. Então, originou num outro lugar e hoje ocorre num segundo lugar. Tá? Lembrando que no primeiro caso, ele origina no local e continua ali. Então, por isso, autóctone. E a terceira hipótese é a seguinte, né? Atualmente ocorre em uma porção reduzida do que era sua área ampla e original. Tá? Digamos que o lobo-guará ocorresse na América do Sul inteira, desde o Panamá até a Terra do Fogo. Tá? Então, digamos que no passado ele tinha uma distribuição bem ampla. O que pode ter acontecido, por exemplo, nessa hipótese, é que as populações lá do norte, da Amazônia, se extinguiram, as populações do sul se extinguiram e o que sobrou da população que a gente vê hoje é apenas ocorrendo no Cerrado e, portanto, para nós nos parece que ela é endêmica do Cerrado. Tá? Isso chama-se relíquia biogeográfica, tá? Não é muito comum ver isso na literatura, mas é uma hipótese possível de ser testada, né? Todas são, né? Mas principalmente quando tem registro fóssil. Né? Se a espécie tinha uma ampla distribuição no passado, então provavelmente a gente vai ter registros fósseis daquela espécie ou daquele ancestral da espécie em áreas que ela não ocorre mais hoje. Então, se ela é endêmica do Cerrado e a gente encontra fósseis na Amazônia, fósseis na Terra do Fogo, no Pampa, nos Andes, daquele mesmo grupo, de um grupo ou de um ancestral muito próximo, então é possível, né, fazer aí uma inferência de que a área do ancestral ou a área de distribuição dela era muito maior do que é hoje e que nessas áreas, a partir, né, de algum momento, a população se extinguiu. E, portanto, né, na mesma linha de raciocínio, a gente tem aqui, ó, idade relativa do endemismo. Ok? Veja, é sempre relacionado com a origem.
Quando o endemismo é recente, quando o endemismo é recente, ele se tornou endêmica do Cerrado há 5.000 anos. É pouquíssimo tempo, né? Então a gente chama de neoendemismo. Não, ele se originou na área, então ele é endêmico faz muito tempo, faz 20 milhões de anos, e portanto, né, a gente caracteriza um paleoendemismo. Veja que é sempre relativo. É um endemismo novo com um endemismo mais antigo, tá? Não tem uma idade de corte. Daqui para frente é neo, daqui para lá é paleo. Não, é sempre relativo a idade de um com a idade de outro. E veja que tem relação com a origem, né? Num endemismo autóctone, provavelmente a gente vai caracterizar, ter mais frequência de caracterizar um paleoendemismo. Num endemismo alóctone, então é possível que tenha se originado em outro lugar e o endemismo nessa região seja novo, pode ser antigo, mas pode ser novo, e aí ter caracterizado um neoendemismo, tá? Então, esses dois conceitos de idade relativa do endemismo têm a ver também com a origem, como que se dá quando que se deu esta origem do endemismo. E uma coisa interessante, pessoal, para a gente fechar essa parte de endemismo, é que o endemismo em ecologia e conservação ele tem uma pequena nuance, um pequeno detalhe, né? Não é um pequeno, mas é um detalhe importante que caracteriza esse uso, tá? Quando a gente fala em ecologia e conservação, normalmente a referência que se faz a endemismo é de uma espécie ou população que tem uma área restrita, uma área pequena. Ou seja, o tamanho da área de distribuição da espécie ela é pequena. Tá? É claro que isso está, de certo modo, contido na ideia de exclusividade, mas em ecologia e conservação tem um ponto que é mais importante. Então, se você fala assim, essa espécie de macaco ela é endêmica da Mata Atlântica. Então, dentro do domínio da Mata Atlântica, você tem essa espécie e ela tem uma área pequena. Seja porque é a área normal da população, seja porque a área dela foi diminuída ao longo do tempo. Tá? Mas isso caracteriza-se, né, por áreas pequenas. E é esse conceito de endemismo que a gente acha, por exemplo, nas listas vermelhas de espécies ameaçadas de extinção. Né? Lá eles computam a área, eles calculam a área pelo mínimo polígono convexo, né? Tem também um conceito lá de área de ocupação, mas basicamente eles veem o tamanho da área, quantos quilômetros quadrados tem a área. E isso é que vai caracterizar endemismo, tá? Em ecologia e conservação. Né? Por exemplo, aqui a gente tem exemplo dessas 3 espécies ou 4 espécies que elas têm uma área que é menor, por exemplo, e aí o valor de corte também é relativo, não existe um valor fixo, mas a área ela é menor do que 50.000 quilômetros quadrados. Portanto, né, para essa análise, né, tanto dessa espécie, saguinos, calicebos, etc., essas espécies são endêmicas dessa região aqui, tá? Pega um pouquinho, né, da Amazônia aqui, principalmente a Amazônia aqui, a Amazônia, né? A Amazônia do Equador, da Colômbia, do Brasil. Então são espécies endêmicas. Claro, são exclusivas da região? São. Mas o conceito na conservação, ele usa o tamanho de área também. Tá certo? O tamanho de área é importante. E isso também levou à possibilidade de fazer trabalhos como esse. Por exemplo, aqui nesse trabalho, ele comparou riqueza de espécies com endemismo. Ora, mas se for um endemismo de exclusividade, não tem como contabilizar. Mas aqui, o endemismo não é de exclusividade, o endemismo é de área de pequena distribuição. Então, ele mapeou todos os animais que tinham uma área pequena, então, num valor, digamos aí, menor do que 50.000 quilômetros quadrados, e aí sim fez um mapa de riqueza para dizer aí que
que o endemismo, né, e aí ele comparou, eu não estou mostrando aqui, mas ele comparou esse mapa com um mapa de riqueza, para mostrar que a riqueza de espécies endêmicas ela é diferente da riqueza de espécies, ou congruente, né, não é congruente, com a riqueza de espécies que não são endêmicas. Tá? Então, neste caso, lembrando aqui, em ecologia e conservação, o endemismo ele pode caracterizar populações que têm áreas restritas, ou seja, áreas pequenas de distribuição geográfica.